Então, eu vou falar para vocês de Deep Learning em imagens médicas. Um dos motivos de falar isso é porque eu trabalho com isso, então é mais fácil de explicar. E o outro é porque eu vejo várias apresentações sobre essa área de IA muito aplicada a business, a negócio, e não em outros assuntos que a gente sabe que dá para pesquisar e trabalhar. Por isso que eu trouxe esse diferente. Então, para começar, a gente tem que ver o que é Deep Learning, certo? Porque a gente escuta muito essa palavra, virou uma hype, algo que é muito escutado, mas nem todo mundo sabe o que é. Então, entre vocês, alguém trabalha com Deep Learning? Não? Vocês sabem o que é redes neurais? Sim, a maioria já ouviu falar de redes neurais, certo? Então, o Deep Learning ele é baseado em redes neurais, ele é um ramo de aprendizado de máquina que vem das redes neurais. E aí o que ela faz? Em geral, rede neural a gente aprende pesos de combinações entre as variáveis, certo? Então a gente vai ter lá vários neurônios e os neurônios vão ser ligados entre arestas que têm pesos da combinação entre as variáveis. Deep Learning também é isso, certo? Deep Learning é uma rede neural. Só que ela é uma rede neural deep, muito profunda, e que tem outros tipos de camada, além dessas mais lineares, tá bem? Por que ela ficou tão famosa? Por que a gente escuta tanto falar de Deep Learning hoje em dia? Hoje a gente tem dados em todos os lugares. Então, tudo a gente está capturando dado. Então, a gente está mexendo no celular o tempo todo. Isso é uma captura de dados. Internet, até alguns aparelhos como Smart TV, até Smart Geladeira tem hoje em dia, que estão capturando dados. Então, como o volume de dados é muito grande, Deep Learning é uma das técnicas em que ela consegue melhorar o aprendizado dela de acordo com esse volume de dados, diferente das tradicionais, que chega uma época que a gente trava no aprendizado, ela não consegue aprender mais mesmo que você adicione dados, tá? Então, volume de dados, aumento da capacidade computacional também, então a gente tem várias GPUs hoje em dia, que o pessoal usa para games, mas também treinamentos de Deep Learning, eles são muito usados, e a evolução nos algoritmos que permitem com que eles rodem de uma maneira mais rápida. Antigamente a gente não conseguia fazer nem um terço do que a gente faz hoje se não fossem todas essas evoluções, tá bom? E um outro ponto é o uso em dados não estruturados. Então, é a melhor forma hoje em dia que a gente tem de tratar textos, som e imagens, que é o foco de agora. Tá? Em imagens, a gente tem as Convolutional Neural Networks, as CNNs. E o que elas fazem? Elas fazem essa predição de reconhecimento de imagens. Então, ali a gente tem uma rede entrando um gato e um cachorro e ela consegue reconhecer o que é o gato ou o que é o cachorro. Como que ela funciona? Antigamente, no processamento de dados antigo, alguém já trabalhou com processamento de imagens aqui em algum ponto da vida? Já? Então, eles têm os filtros convolucionais, nome difícil esse. O que ele faz? A gente tem uma matriz pequena, geralmente 3x3, mas ela pode ter um outro tamanho, que a gente aplica essa matriz em vários pontos da imagem de forma linear para obter alguma feature que a gente está procurando. Então, aquele ali, por exemplo, é um filtro para extrair bordas das imagens, certo? Então, é aquilo. A convolução é baseada naquilo. Então, a gente tem aquele filtro e ele aplica em vários pontinhos da imagem. Por que a CNN é diferente disso? A gente consegue aplicar vários desses filtros automaticamente na imagem. Então é muito mais prático, eu não preciso escolher qual feature que eu vou querer extrair. Eu consigo extrair várias. E ela mesma aprende esses valores desses filtros. Então algumas pessoas tinham que ir lá e calcular como é que eu definia um filtro para extrair uma borda. Eu não preciso disso com a CNN. Ela que vai aprender quais vão ser esses valores. E vai conseguir extrair várias dessas características de uma vez, para a gente conseguir fazer a classificação, tudo bem? O aprendizado. E aí isso é o que trouxe inovação na área médica também, porque antigamente tinham várias tentativas de tentar fazer classificação por computador, só que as pessoas tinham que ficar extraindo essas features, tentar descobrir qual que você vai conseguir encontrar, sei lá, o contorno do coração e esse tipo de coisa. E aí com as CNNs elas conseguem aprender, isso ficou muito mais fácil. Muito melhor, tá bom? Bom, então por que a gente aplica isso
para que usar um algoritmo para fazer essa classificação se a gente tem médicos? A ideia não é substituir médicos, tá? Apesar de muitos médicos terem medo disso hoje em dia, a ideia não é que os computadores substituam eles. A ideia é ajudar. Por quê? Principalmente na radiologia, que é o que eu trabalho hoje, a gente tem pouquíssimos médicos na área específicos para isso. Então, no Brasil, a gente tem 12 mil radiologistas só, e se a gente olhar aqui para o Nordeste, não tem quase ninguém. Então, a gente tem poucas pessoas para atender. Os algoritmos vão facilitar em muito isso. Outra coisa é que o ser humano erra, certo? A gente comete erros. Então, se a gente pegar um radiologista único ali, ele vai ter uma taxa de erro, era de erro que não acurácia, gente, desculpa, de 30% a 40%. Se a gente pegar vários médicos para analisar uma imagem, eles vão entrar no consenso e vão acertar. Mas individualmente eles erram. E é com isso que o algoritmo tenta melhorar. Se ele tiver a opinião dele e a opinião do algoritmo, a chance dele acertar é muito maior, certo? Então, por isso que é melhorar a acurácia do diagnóstico. E acelerar também, porque quando você já tem um algoritmo lá te falando, provavelmente esse exame tem isso, você consegue pensar e analisar muito mais rápido, tá bom? E aí gerar laudos e exames muito mais rapidamente, tá? Qual é o desafio aí comparado com imagens tradicionais? Um é que se não tivesse uma setinha aqui, eu não ia ter ideia do que tem nessa imagem. É só um médico mesmo para analisar. O outro é que quando a gente compara com a imagem de um cachorro, por exemplo, a maioria dos pixels aqui, a gente está vendo o cachorro, certo? Então, a gente tem vários dados para analisar nessa imagem. Quando a gente compara com um raio-x, o que a gente estava procurando, não sei nem se vocês estão conseguindo ver aí, é uma bolinha aqui no canto. É só isso que importa. Então, os dados que estão sendo representados são muito menores. Por isso que ele é um pouco mais difícil do que classificação de imagens normais, naturais. Tá? E aí, como que a gente faz isso? Qual que é o pipeline para fazer esse processamento de imagem? Essa classificação é o mesmo do tradicional. Então, a gente tem as etapas de pré-processamento, de treinamento, avaliação e visualização dos resultados. É o tradicional de praticamente toda a área de data science, certo? Todo mundo trabalha com esse processo. Pré-processamento. O que a gente precisa fazer? Essa é uma parte muito importante, principalmente para diminuir aquele fato de ter poucos pixels que representam o que a gente quer. Então, uma das coisas que é feita é segmentar a imagem. Procurar isolar só a área em que pode ter aquilo que a gente está procurando. Tá? Outra parte, normalização, que a gente faz em dados tradicionais também. E a equalização do histograma, que é para ter essa visualização um pouco melhor das coisas. Tá? E aí, existe um problema bem específico desse caso, que a gente tem poucas imagens. A gente não tem tanta imagem assim para trabalhar. Então, o que é feito é aumentar o volume de imagens. A gente usa o Image Augmentor. A técnica mais tradicional é essa aqui, em que a gente faz transformações na imagem original. Então, eu rotaciono, aplico máscaras e outro tipo de coisas. Desculpa. E a gente tem outras... Tô ficando sem voz, tem que pegar água. Desculpa. Foi. E a gente tem outras técnicas, como por exemplo a GAN. Vocês já viram aqueles vídeos de celebridades falsas, que na verdade é uma mistura de faces de várias celebridades? Então, e aquele é feito com GAN, que é uma técnica para gerar imagens sintéticas. Ela é bem legal. Quando a gente aplica essas transformações, a gente tem que ter cuidado de não matar a imagem que a gente estava querendo. Aqui eu aumentei muito o brilho e aqui o foco que eu queria sumiu, desapareceu. Então tem que ter muito cuidado com essa parte. Treinamento. Existe uma técnica bem usada em reconhecimento de imagens, que é o Transfer Learning. O que acontece? Tem várias arquiteturas que já foram definidas por algumas outras empresas, Google, universidades, esse tipo de coisa, que fazem com que a gente não precise mais definir uma arquitetura própria. Algumas vezes é necessário, mas a maioria das vezes não. E aí essas arquiteturas, elas foram treinadas
com um conjunto de dados chamado ImageNet, que ele tem 14 milhões de imagens com mais de 20 mil classes. Então, todas essas já estão treinadas, a rede já aprendeu a extrair características básicas de uma imagem. Então, linhas, bordas, círculos, tudo isso ela já aprendeu com esse dataset. E aí o que a gente faz é reusar esses modelos com os pesos que ela já aprendeu, retreinando só um pedaço dela. Isso para economizar tempo de treinamento. Tá? Com imagens médicas, isso nem sempre funciona, porque a gente não vai ter as características certinhas, igual a gente tem numa imagem tradicional. Então, ou a gente retreina esse modelo novamente, ou vai agregando algumas coisas. E, principalmente, nessa área que é meio nova, a gente tem que fazer pesquisas e ler artigos o tempo todo para descobrir novidades e outras coisas que as pessoas estão criando. E aí? Por fim, a gente tem que fazer a avaliação dos resultados e visualizar o que ela encontrou. Um problema de usar esse tipo de algoritmo é que ele é caixa preta. A gente não sabe por que ele está falando alguma coisa. Por que ele está falando que aquilo ali é sei lá, uma massa, um nódulo, ou sei lá, que aquela imagem tem um jacaré, um gato. E é muito difícil convencer, por exemplo, um médico a usar esse tipo de coisa se a gente não pode explicar por que ele chegou naquela conclusão. Então, existe uma técnica chamada Activation Map, que a gente consegue ver onde a rede olhou para identificar aquilo que ela estava falando. Então, é como se ela gerasse um mapa de calor mesmo, nas partes em que ela mais olhou para detectar o que ela disse. Então, esse aqui é um bom exemplo. É uma imagem que tem nódulo, e massa, na verdade, e ele está bem vermelhinho, bem onde estava aquela massa. Então, ele acertou e mostrou exatamente onde estava. Tá? Um outro ponto é que a gente sempre tem que focar em diminuir os falsos negativos nesse caso. Então, essa é uma predição de um algoritmo bem bom. Eu estou acertando 92% dos casos em que tinham a doença que eu estava procurando, mas se isso fosse levado na realidade, ainda estaria mandando 8% dessas pessoas para casa falando que elas estavam saudáveis. Então, é uma coisa de se tomar bastante cuidado, ainda mais nesse caso que é de risco mesmo. Eu vou mostrar um vídeo para vocês agora, que não rolou. Não está carregando o vídeo. Eu ia mostrar um vídeo para vocês de um experimento que fizeram comparando as redes que eles treinaram com vários médicos diferentes. E eles conseguiram mostrar que as redes, além de ser mais rápidas, elas conseguiam acertar mais do que a maioria dos médicos que estavam lá, tá? Depois eu mando um link, alguma coisa assim, porque o vídeo não quis passar, acontece, esse tipo de coisa. Era onde estava. Ó, ele fica preto e passa o slide. Fazer o quê? Bom, mas é isso. Essa sou eu. Tem algumas informações de contato. Então é isso. Obrigada, gente.